Fala, tripulação, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre os combinados entre o professor e os estudantes. Preparei uma aula bem legal, eu devo dividir aí em 2, 3, 4 vídeos. Vou fazer uma coisa sem pressa, mais vídeos curtos, para a gente poder conversar sobre essa temática. Venha comigo! Fala, membro da minha tripulação, tudo bem com vocês? Olha, o objetivo dessa aula é conversar com vocês sobre uma proposta para o primeiro dia de aula ou para a segunda aula. Gente, essa aula tá bem legal, eu quero trazer algo que com certeza vai ser bem útil para você. Como começar bem, como conquistar os alunos para eles acabarem, os alunos do 6º ano, do 7º, ou do 8º, ou do 9º, ou do 1º, ou do 3º, ou do 2º, 3º ensino médio, terminaram o dia assim. Como a aula daquela professora foi legal, foi envolvente, eu quero uma próxima aula, eu gostei muito. E não há tema mais propício do que conversarmos sobre os combinados. Então, a minha proposta é conversar sobre os combinados de modo dinâmico, de modo interativo, de modo a promover a participação dos alunos e haver um entrosamento ao longo do ano a partir desta aula. Pretendo trazer aqui diversas técnicas também para você desenvolver. Ora eu estarei falando como se estivesse dando a aula, ora eu vou me dirigir diretamente a você, educador e educadora, professor como eu. De professor para professor, Pedro Coelho aqui, obrigado por estar no meu canal, por favor me ajude deixando o like, curtindo e também se inscrevendo. Vamos lá! Eu começo aqui então com uma fotinho do Batman, né? Gente, tem alguém que mais mostra para nós a importância de se planejar do que o Batman? O Batman com preparo dificilmente alguém o vence, não é verdade? O plano de aula é esse, combinados da turma. Tema da aula, regras de convivência e organização na sala de aula. Turma, ensino fundamental 2, médio também, tá? Tempo de 50 minutos, vocês vão ver que esse tempo não será respeitado, porque às vezes vai demorar de 2 ou 3 aulas, aquela aula da semana. Eu sou professor de história, por exemplo, normalmente eu tenho 2 a 3 aulas por semana, dá para trabalhar nessa primeira semana, sim, com os alunos. Aí você pode falar o que para os alunos? Já aplicar aqui uma técnica, que é a seguinte, ó, cabeçalho no caderno, vamos lá, você coloca o cabeçalho na lousa, capricha, escreve bem bonito para todo mundo entender sua letra. Professor do ensino médio, ensino fundamental 2, às vezes é uma letra que só pela graça. Capricha nessa letra, hein? E aí você fala para o aluno depois que você terminou. Não fica falando com o aluno o tempo todo virado para a lousa. Isso daí não é legal. Já pensou se o aluno conversasse contigo de costas para você, olhando para o livro? Eu sei que a gente faz isso, mas evita. Tudo bem? E aí você vai, escreve o cabeçalho, a data, o seu nome, a matéria. Professor, tem aluno que vai terminar o ano sem saber qual é o seu nome, sem saber que matéria que você dá. Incrivelmente, isso acontece. Você sabe disso, né? Então, não tenha problema de repetir. Toda aula deve ter um tema. O aluno nunca pode terminar assim. Nossa, qual foi o tema da aula de hoje? Sobre o que o professor de matemática falou? Ah, sei lá, ele falou tanta coisa. Não. A aula tem que ter um tema. A aula tem que ter um objetivo também. O tema da minha aula está aqui. E aí você fala para o aluno, ó, 4 minutinhos para copiar no caderno, eu vou passar olhando. Coloca o timer na lousa, abre algum aplicativo de timer, coloca o timer na lousa, bora lá. E passa olhando, cumprimentando um por um bem baixinho para não atrapalhar ninguém, né? Deixando um silêncio na sala, elogiando, falando uma coisa divertida para o outro. De um por um você vai passando desses 4 minutinhos, tempo terminado. Agora vamos para o próximo slide. O que tem que copiar nesse slide então, gente? Nada, ele tem que copiar da lousa, o cabeçalho e o tema. O tema ele tem que copiar o mesmo tema que você copiou. Então deixe claro o que é para copiar. Às vezes você projeta uma coisa e o cabeçalho é outra coisa. Deixe claro para o aluno o que é para ele copiar. Repita 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Vamos lá então, passar aqui para o próximo slide. Objetivo da aula. Precisa copiar, professor? Não, não precisa copiar. Escreva somente no seu caderno objetivos. Objetivos é porque você está ensinando o aluno a fazer um esboço da aula. Aí você pede para
Alguém da primeira coluna aqui, ó. Quem pode ler esse primeiro tópico? Pede para alguém ler o primeiro tópico. Qual que é o objetivo dessa aula? Apresentar e discutir os combinados da turma de maneira participativa. Alguém da segunda coluna? Promover a reflexão sobre a importância das regras para um ambiente escolar harmonioso. Alguém da terceira coluna? Que da terceira coluna? Estimular a participação ativa dos alunos na construção dos combinados. Alguém da quarta coluna, explica para mim o que é esse primeiro aqui, ó. Explica para mim. Alguém da quinta coluna, se tiver uma sexta coluna, pede para a pessoa explicar isso aqui, se não, volta para a primeira. E aí dá tempo para eles explicarem com calma. Olha só como o início vai um tempo gostoso, está interagindo, está conhecendo os estudantes. É um tempo bem legal, não é verdade? Próximo slide fala sobre a introdução dessa aula, que é um quebra-gelo bem dinâmico e bem divertido. O meu vídeo aqui ele já está com quase 6 minutos. Eu vou terminar por aqui para não ficar muito grande. Depois a gente continua. Por enquanto é isso, membro da minha tripulação. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.